Fala, meus queridos, sejam bem-vindos e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Hoje a gente vai trabalhar uma questãozinha que envolve dinâmica e movimento circular uniforme. Já faz um tempo que eu não apareço aqui no YouTube, então hoje é o retorno para 2025 te ajudar na sua preparação para o Enem e, na verdade, cara, para qualquer vestibular que você for fazer, porque o objetivo aqui não é apenas você aprender a fazer uma prova, mas sim você ficar cada vez mais inteligente, sacou? Então, bora lá para o nosso problema de hoje. Cara, tá aqui a nossa questão. Vamos ler juntos aqui e tirar algumas informações, tá certo? Um pêndulo cônico de uma pedra pequena esférica de massa 2 kg está suspensa por um fio ideal, cujo comprimento do fio é de 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve um movimento circular e uniforme no centro C, qual é o valor da aceleração, da velocidade angular, na verdade, em radianos por segundo? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui. Cara, qual é o problema de cara? A gente tem uma pedrazinha presa aqui que começou a fazer um movimento circular. Ou seja, isso daqui formou um pêndulo cônico, ó, formato de cone. E aí o que é que acontece, cara? Qual é a velocidade que ela está girando aqui? Qual é a velocidade angular? Qual é a frequência angular? Qual é a pulsação que a gente chama desse cara aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa nesse problema que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar aqui os nossos eixos, tá? Eixo X e eixo Y, passando pelo nosso objeto, pela nossa pedrinha. Então tá aqui, eixo X horizontal, eixo Y na vertical, passando pelo nosso objeto, tá bom? Então vou lá, eixo X para cá, eixo Y para cá. Para que isso, cara? Preste atenção. A corda está puxando a nossa pedra para cá, fazendo uma força nela que a gente vai chamar de T, uma força de tração. Tá? Essa tração surge a corda puxando ali. Do mesmo jeito que a corda puxa a nossa pedrinha, a força-peso desse corpo, dessa pedra, a massa dela quando interage com o campo gravitacional terrestre, surge aqui uma força chamada de força-peso, que a gente sabe calcular, massa vezes gravidade. Até aqui tranquilo, são as duas forças que estão atuando nesse objeto. E aí, professor, o que é que a gente vai fazer então? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é essa relação nesse triângulozinho aqui para descobrir esse ângulo. A gente vai precisar dele. Então, olhando para esse triângulo, eu vejo que aqui eu tenho 90 graus. Aqui em cima eu tenho 60. Então, qual é o valor desse ângulo aqui de dentro? Ó? Qual é o valor desse ângulo aqui? Cara, a soma interna dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu tenho 90, 60. Para fechar os 180, falta 30 graus. Então, eu vou dizer que esse ângulo θ aqui, ó, ele vale 30 graus. Perfeito? Bom, depois disso, a gente tem que analisar a força de tração. Porque perceba que ela está inclinada em relação à horizontal. E isso não é interessante para a gente. A gente gosta aqui de resolver problemas quando está tudo no eixo X, tudo no eixo Y. E eu posso fazer isso, eu posso decompor esse movimento na horizontal e na vertical. Quem é que me garante isso, cara? Galileu disse que o movimento na horizontal é independente do vertical. Na verdade, o movimento é uma combinação deles dois, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou decompor essa tração no eixo Y. Então, parte dessa tração vai estar no eixo Y, que eu vou chamar de TY. E parte dessa tração eu vou dizer que vai estar aqui, ó, na horizontal, no eixo X. Eu vou chamar essa componente aqui, ó, na horizontal, no eixo X, de TX. Tá? Decomposição de vetores. E agora? Bom, olhando para esse triângulo aqui, para calcular TY e TX, seus valores, a gente sai pelo seno e cosseno dele, tá? Então, eu vou colocar logo direto aqui que TY é o módulo de T vezes o seno do ângulo θ. E TX vai ser o módulo da força T vezes o cosseno do ângulo θ, tá bom? Bom, agora que eu coloquei forças na horizontal e forças na vertical, eu posso chegar e dizer assim, pô, vou fazer análise das forças aqui em cada eixo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, para o eixo X, para o eixo Y, vou começar com ele, tá? Qual é
o somatório das forças no eixo Y? Bom, se eu somar todas as forças no eixo Y, o que é que eu estou percebendo? Que isso daqui, que a minha esfera, minha pedra, nem sobe e nem desce. Ela está parada. Se está parada é porque todas as forças que estão puxando o objeto para cima se igualam com todas as forças que estão puxando ele para baixo, tá? Então isso daqui, na verdade, é igual a zero. Isso daqui é a segunda lei de Newton, né? M igual a A, só que a aceleração é zero. Então a força resultante aqui é zero. E aí eu vou olhar, o que é que está para cima? Ora, TY. O que é que está para baixo? TX. Vou considerar as forças para cima positivo, para baixo negativo. Vai ficar TY menos peso, mg, é igual a zero. Estou pegando os módulos aqui, tá bom? Bom, mas quem é TY, cara? TY é T vezes o seno do ângulo θ. Isso é igual a massa vezes a gravidade. Daqui eu posso tirar que o valor de T vai ser quem? Massa vezes gravidade dividido pelo seno do ângulo θ. Chegamos numa equaçãozinha aqui que vai dar o valor para a gente da força de tração que está atuando na minha pedrinha. A tração puxa a minha pedra, em vermelho aqui, ó. A tração puxa para cá com o valor dessa força aqui em newtons, tá certo? Eixo Y foi isso. E agora, professor, no eixo X, o que é que a gente vai ter? Cara, para o eixo X, a gente vai fazer a mesma análise. Só que antes, eu preciso mostrar para vocês o movimento de cima. E olha o que é que acontece quando a gente analisa esse movimento aqui da parte de cima. Preste atenção. Olha que doido. A gente tem o seguinte. Quando a gente pegar esse movimento analisando ele, olhando de cima, estou olhando daqui agora, estou vendo esse objeto girar em torno de um ponto central, de um centro dessa circunferência. E nesse ponto, ó, tá aqui, ele está se movimentando com a velocidade linear aqui, tangencial. Deixa eu diminuir, tangencial, que eu vou chamar de V. Beleza? E ele está fazendo esse movimento a uma certa distância do centro aqui, que eu vou chamar de R. Tá? R aqui, ó, seria essa distânciazinha. Tá? É o raio da minha circunferência. E agora, professor? Bom, eu sei, cara, que se não existisse esse movimento circular, a tendência natural do objeto, ó, é seguir na linha reta, sair na tangente. Só que tem que acontecer o quê? Alguém tem que chegar nele e dizer, ei, meu filho, vá não, ó, você vai vir para cá. Tá? Então, em vez de ele ir em linha reta, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai realizar essa curva aqui. E quem é o cara responsável por fazer o objeto realizar essa curva aqui? Bom, a gente diz que deve existir uma força resultante apontando para o centro dessa curvatura. Força resultante. Tá? E essa força resultante é sempre perpendicular à velocidade linear. Essa força resultante que faz os objetos realizarem curvas é o que a gente chama de força centrípeta. Então tem aqui a nossa força centrípeta. Beleza? E olhando para o nosso desenho, compara esse desenho com o nosso problema aqui em cima. Quem é a força no nosso problema que está apontando para o centro de curvatura? Se a gente vir aqui, ó, Tx. Então, Tx, cara, está fazendo o valor de força centrípeta para a gente. Então, eu posso dizer que Tx é a nossa resultante centrípeta. E, cara, vocês aprenderam a calcular a força centrípeta. Vamos lá. Quem é Tx? Tx é T vezes cosseno do ângulo θ. Igual, força centrípeta, ele é calculado como massa, velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. E aqui a gente tem um problema, tá? Vamos lá, já a gente chega nele. Vamos substituir aqui primeiro o seguinte. Bom, professor, e aí? O que é que eu sei? Eu sei que quando esse cara está descrevendo esse movimento aqui, ó, circular, ele gira com uma certa velocidade angular, ou seja, ele muda a posição, o ângulo, a cada segundo, é uma velocidade angular, radianos por segundo. Ele estava aqui, foi para cá, variou esse ângulo em determinado tempo, então ele sofreu uma mudança de posição angular por tempo, velocidade angular, beleza? Então vamos lá. O que é que acontece aqui, ó? Eu sei que a relação de V com ômega existe, tá? Então eu posso dizer que velocidade linear se relaciona com angular através do raio dessa circunferência. Então a gente vai pegar essa expressão e vai substituir aqui onde tem V.
o que é que vai ficar? Tração vezes o cosseno de θ é igual massa vezes, quem é V? R vezes ômega ao quadrado, dividido por R. Daqui eu posso tirar a seguinte expressão que é bem conhecida. Tração vezes cosseno de θ é igual massa R vezes ômega ao quadrado. Tranquilo? Estamos quase terminando, já estamos quase chegando na expressão de ômega. Vou só isolar ele aqui então. Ó. Ômega ao quadrado, vem para cá. Ômega ao quadrado vai ser quem? Ora, é a tração vezes o cosseno de θ dividido por MR. Tá? Por M vezes R. Está aqui, eu tirei daqui, só isolei o ômega ao quadrado. Agora, qual é o problema? Quem é o nosso valor de R? Quem é o nosso valor de R? Preste atenção. Se a gente olhar esse triângulozão maior aqui, ó, ele é semelhante a esse daqui. O ângulo é 30, é o mesmo ângulo. Então, eu posso dizer que, se eu pegar o cosseno de θ, ele vai ser esse comprimento, que é o R, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do fio, o L. Então, eu posso dizer que R, cosseno, na verdade, de 30, é cateto adjacente, que é o raio, sobre a hipotenusa, que é L. Daqui eu tiro que R é L cosseno de θ. Tá bom? Bom, professor, massa. E agora, substitui. Ômega ao quadrado vai ser igual tangente, tração vezes cosseno de θ, dividido por massa vezes R, que é L cosseno de θ. Ah, professor, sumiu os cossenos, sumiu, velho. Cara, massa. Então, quem é ômega ao quadrado? Isso daqui vai ser tração. Quem é a tração? Olha aqui na equação do lado. Massa vezes gravidade sobre o seno do ângulo θ. Tudo isso dividido por massa vezes L. Olha que doido, velho. A massa que some. Não depende da massa esse movimento circular. Não depende da massinha da pedra. Ômega ao quadrado vai ser igual. O que é que sobrou em cima? Gravidade dividido por L. Volta. L vezes o seno de θ. E agora substituir valores, velho. Ômega ao quadrado vai ser igual. Nossa gravidade, ele pediu para usar 10. O comprimento do fio vale 4. E o seno do ângulo de 30 vale meio. Isso daqui, então, vai ser igual a quê? 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho que ômega vai ser raiz quadrada de 5 radiano por segundo. E aí você vem nas alternativas, olha lá qual é o gabarito, letra C. Que questãozinha maravilhosa, velho. Uma questãozinha muito boa de se trabalhar, de verdade. É uma questão que envolve dinâmica, que envolve movimento circular, que envolve composição de movimento, vetores. Cara, bem completa, gostei de verdade. Tá? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha dado para revisar alguns conteúdos e, na verdade, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais aí sobre física e tenha descoberto uma vontade aí de cada vez ficar mais inteligente, que esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Nos vemos na próxima aula, um forte abraço, vamos embora.